Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. No episódio de hoje eu vou falar sobre o pensamento. É algo que fazemos o tempo todo, mas em geral não sabemos o que é e nem como lidar com ele. E muitas vezes nem percebemos que estamos pensando. Bom episódio! Nesse exato momento você está pensando. Na verdade, você dificilmente fica sem pensar. Mesmo se você for uma pessoa que medita horas a fio, o seu pensar sempre estará ativo. O pensamento é uma forma de manipulação das informações que nos chegam pelos órgãos dos sentidos e se associa a informações da memória. O pensamento é um dos nossos processos cognitivos que trabalha junto com a sensação e a percepção, que foi abordada no episódio 4, a memória, lá no episódio 6, e a linguagem, que ainda será abordada no episódio futuro. E, claro, tem relação com a atenção, do episódio 5, porque precisamos nos concentrar para pensar. Então, o pensamento ocorre de maneira multifacetada, processando, organizando e interpretando informações do mundo interno e externo. Uma definição que pode ser dada para pensamento é a seguinte: o pensamento é um processo mental complexo que abrange a manipulação ativa de informações, a formação de representações mentais e a utilização de processos cognitivos, como raciocínio, resolução de problemas e tomada de decisões. As representações mentais são a criação na nossa mente de objetos, eventos, situações, simulações e prevenção de diversos cenários. Este fenômeno envolve a interação dinâmica entre a atividade neural do cérebro e os aspectos comportamentais, contribuindo para a nossa compreensão e adaptação ao ambiente. De uma maneira bem grosseira, podemos dizer que o pensamento é a linguagem da mente. E o nosso pensamento tem uma relação direta com a linguagem mesmo. Se você parar para analisar agora o seu pensamento, perceberá que ele pode ocorrer como uma voz na sua cabeça. Essa voz interior vem em forma de palavras, frases, tem até entonação, ou seja, é uma linguagem verbal. A linguagem ajuda a organizar as ideias e comunicar nosso pensamento. Ela ajuda a articular nossas experiências e significados sobre o mundo. E falar disso com os outros também. É por meio do pensamento e da linguagem que estou fazendo esse podcast. Apesar da relação direta entre a linguagem e pensamento, ele não depende exclusivamente dela, da linguagem. E no episódio sobre linguagem, eu irei aprofundar melhor algumas dessas questões. Por enquanto, é importante você entender que podemos pensar sem a linguagem. Agora eu vou te falar 3 teorias que explicam como o pensamento se estrutura e se manifesta. Essas teorias oferecem diferentes perspectivas relacionadas ao pensamento. A primeira delas é a teoria da dupla codificação. Foi proposta por Alan Paiville. Não sei se é assim que pronuncia. Ela sugere que o pensamento envolve 2 sistemas de representação, um verbal e outro imagético, de imagens. De acordo com essa teoria, nosso cérebro processa e armazena informações tanto de forma verbal quanto visual. Isso permite uma representação rica e detalhada do conhecimento. O sistema verbal envolve palavras, frases e proposições. Esse sistema é fundamental para a construção de conceitos e argumentos, utilizando a linguagem como ferramenta principal. O sistema imagético é baseado em imagens mentais. Esse sistema é muito importante para a memória, a criatividade e a simulação de situações. Essas imagens mentais nos permitem visualizar objetos, cenários e eventos, podendo criar cenários possíveis e, por exemplo, lidar com eles antecipadamente. Então, para entender melhor a teoria da dupla codificação, tenta pensar nisso. Você já parou para pensar em como você visualiza e descreve uma imagem em sua mente? Por exemplo, imagine uma maçã. Você a vê claramente em sua mente e consegue descrevê-la em palavras, uma maçã vermelhinha, verdinha, sei lá, o que você está pensando. Se você consegue, isso é a teoria da dupla codificação em ação. A segunda teoria é o modelo de processamento da informação.
Esse modelo compara a mente humana a um computador, onde o pensamento é visto como uma série de etapas de processamento de informações. Este modelo é muito utilizado na psicologia cognitiva para entender como as pessoas percebem, interpretam e respondem a estímulos. Nesse modelo, nós temos a entrada da informação, ou input, que é a percepção de estímulos sensoriais que são capturados pelo sistema nervoso. Temos o processamento, onde há a transformação e manipulação dessas informações através de operações mentais, como atenção, memória e raciocínio. E nós temos a saída, ou output, que é a resposta ou comportamento resultante, que pode ser uma ação física ou uma decisão cognitiva. Vamos tentar entender melhor, né? Pensa nisso aqui então. Como você resolve um problema simples como calcular o troco de uma compra? Quais são os passos que você segue mentalmente? Isso se assemelha a como um computador processa dados, certo? Então é o passo a passo ali, né? O algoritmo, vamos assim dizer, né? Que a gente usa para resolver as coisas. A terceira teoria que vou comentar é a teoria triárquica da inteligência, proposta por Robert Sternberg. Ela sugere que o pensamento é composto por 3 componentes principais: analítico, criativo e prático. A inteligência analítica é relacionada à habilidade de analisar, avaliar e comparar informações. É fundamental para a resolução de problemas e tomada de decisões. A inteligência criativa envolve a capacidade de criar, inventar e imaginar novas soluções e ideias. É fundamental para a nossa capacidade de se adaptar a diferentes situações e problemas. A inteligência prática se refere à habilidade de aplicar conhecimentos e habilidades em situações cotidianas. É fundamental, por exemplo, para a navegação no mundo real e execução de tarefas práticas. Quer ver? Vamos pensar aqui, ó. Quando você vai cozinhar uma coisa nova, que você nunca experimentou ou fez, você precisa usar sua inteligência analítica para seguir as instruções, a criativa para experimentar a combinação de temperos que você possui ou o sabor que quer para a receita, e a inteligência prática é a execução dessa receita. Essas teorias nos dão uma visão mais abrangente e integrada dos processos cognitivos que nos permitem interpretar o mundo ao nosso redor e agir de maneira, eficaz e criativa. É claro que se você for estudar o assunto, vai encontrar outras teorias. Essas daqui eu trouxe por serem mais consagradas nos livros de referência, os livros de introdução à psicologia. E a do Sternberg aqui eu gostei de trazer porque ela também trabalha a questão da inteligência na forma de pensar. Agora que conhecem algumas teorias, vamos entender as formas do pensamento. O pensamento possui elementos e formas de 3 tipos: o proposicional, o imagético e o motórico ou motor. Agora, detalhando cada um deles. O pensamento proposicional é uma forma de processamento mental intimamente ligada à nossa memória semântica, lá do episódio 6 sobre memória, Em resumo, a memória semântica é relacionada ao conhecimento de fatos e conceitos gerais do mundo. São informações gerais que não dependem de experiências pessoais diretas. Por exemplo, saber que a capital de Goiás é Goiânia ou que a Terra gira ao redor do Sol. Então, no pensamento proposicional, as ideias são articuladas em proposições. As proposições são declarações ou sentenças que expressam fatos e nos permitem formar conceitos, fazer inferências e construir argumentos. É uma manipulação da informação onde os passos são dados através da linguagem e da análise consciente, moldando nossas reflexões e tomadas de decisão. O exemplo é a água ferver a 100 graus Celsius e, se chover, vai molhar a roupa que está no varal. O pensamento proposicional, então, permite verificar e inferir fatos sobre o mundo. É essa relação que a gente tem de entender o mundo. Então, agora vamos para o próximo. O pensamento imagético transcende, vai além das palavras. Ele funciona por meio de imagens mentais. Literalmente, estou falando de imagens mesmo, no lugar de palavras ou proposições. É só você tentar pensar assim, imagina o sorriso de alguém que você gosta, aquela comida que você adora, um lugar que você foi e teve boas experiências. Provavelmente virão imagens à sua mente, não palavras,
Então, o pensamento imagético tem um apelo intuitivo, as imagens são formadas, são visualmente construídas em nossa mente, como se os objetos estivessem dentro da nossa cabeça, inclusive ativando o córtex visual quando pensamos nelas. Isso é tão forte que basta lembrar de algum pesadelo. A coisa não estava realmente acontecendo, mas gerou uma forte emoção. O pensamento imagético nos ajuda a recordar de situações e eventos que vivenciamos, como uma viagem, por exemplo, também, né? Não só para coisa ruim. Também é fundamental na criatividade, imaginação e simulação de situações, porque podemos projetar como será algo que queremos fazer. Por exemplo, mudar os móveis de lugar, né, aí na sua casa, a reação de alguém a uma conversa difícil, a uma surpresa que a gente quer fazer. Então tem até a ver com a expectativa, né? A gente imagina a situação, vê a situação na cabeça e fala, vai ser bom, vai ser ruim. Já o pensamento motórico ou motor se manifesta no corpo, não sendo restrito, né, à nossa mente. Ele aparece na ação, em que ideias se convertem em movimentos coordenados, como gestos, expressões faciais e atividades físicas. Dando um nome bonito para isso, é a integração sinestésica mente-corpo, a sinestesia, com C. Um excelente exemplo é quando aprendemos a fazer algum movimento. Eu, por exemplo, treino jiu-jitsu. O professor vai lá, mostra um golpe, e depois a gente tem que repetir aquilo para ver se aprende, né? Se, né, eu demoro a aprender, né, que eu sou mais velho, né, a gente tem mais dificuldade, se eu aprender o golpe, ele vai para minha memória motora. E minha mente vai lembrar disso quando eu precisar ali, quando eu estiver sendo enforcado, alguma coisa assim, eu vou lembrar daquilo para fazer ou para me defender do golpe, certo? Porque ele ficou guardado na memória motora. E isso depende de repetição. Claro que não é fácil assim, né, aprender as coisas, mas a lógica é essa. O mesmo vale para tudo que precisamos usar o corpo, como aprender a tocar um instrumento, cozinhar, fazer uma trança no cabelo, e ele também não precisa necessariamente de linguagem para ocorrer. E o pensamento motor é fundamental para a comunicação verbal, como no uso de palavras, porque eu tenho que articular minha boca aqui, né? E na comunicação não verbal, em que eu vou usar gestos, expressões faciais, né? Comportamento não verbal para interagir com as pessoas. Aqui eu vou fazer uma curva na linha de raciocínio do episódio. Essa curva é importante. No episódio 2, eu comentei brevemente algumas abordagens da psicologia. Uma delas foi a análise experimental do comportamento. Ela é uma abordagem com rigor científico muito forte, alguns diriam até exagerado. Inicialmente, ela aceitava apenas estudar o comportamento observável e mensurável. Qualquer coisa além não poderia ser objeto de estudo na psicologia. Por isso, o mundo do pensamento e das imagens mentais acabava sendo relegado a segundo plano. O pessoal era meio linha dura nesse ponto. Mas tudo mudou quando os cientistas começaram a estudar mapas e sua representação mental. É mapa mesmo, tá? Igual do Brasil, do estado aí que você mora. Nesses estudos, cada participante deveria olhar um mapa, por exemplo, uma ilha, memorizá-lo mentalmente, né? E depois tinha que tentar imaginar indo de um ponto A a um ponto B nesse mapa, e eles mediam o tempo que a pessoa gastava nisso. Os resultados foram bastante interessantes. Quanto maior a distância entre os pontos, maior o tempo gasto imaginando o caminho entre eles. E vice-versa, quanto menor a distância, menor o tempo. A robustez e o rigor do método utilizado nesses estudos fizeram o pessoal da análise do comportamento dar o braço a torcer e falar, dá para estudar a mente, né? Dá para estudar o que não é observável diretamente aí. Aí, a partir disso, né, o desenvolvimento da psicologia cognitiva ali foi muito forte e hoje é amplamente aceito que é possível estudar esse mundo mental não observável diretamente. Agora, olha que interessante. Eu falei que o pensamento tem 3 formas: proposicional, imagético e motor. Um pesquisador fez um trabalho muito importante para investigar a relação entre o pensamento imagético e proposicional. Seu nome é Philip Johnson Laird, que escreve, tá? A pronúncia aí, vocês entendem, né, como é que funciona. E ele se valeu da teoria da representação mental. Essa teoria basicamente aponta que as informações são armazenadas e manipuladas mentalmente. Segundo essa teoria, o pensamento proposicional envolve ideias representadas por meio de proposições lógicas
e o imagético inclui as imagens mentais, igual eu expliquei anteriormente, né? A teoria propõe que eles formam sistemas diferentes com características próprias, mas interconectados, né? Eles se comunicam. O exemplo bem simples da integração desses elementos do pensamento é esse daqui, ó. Você precisa decidir o que jantar. Você pode ter um pensamento proposicional do tipo: uma salada seria mais saudável, proposição 1, e uma pizza seria mais gostosa, proposição 2. Avalie os prós e contras de cada opção, baseando-se em critérios como saúde e sabor. O pensamento imagético vai entrar junto com o proposicional e fazer isso daqui na sua mente, ó. Você imagina, você vê na sua mente a salada colorida, fresquinha, leve, né, imagem 1, contrastando com a pizza quente, coberta de queijo derretido, cheirosa, certo? Com a bordinha queimadinha. As imagens mentais, então, vão evocar sensações no seu corpo, né? De frescor com a salada, de salivação ali, se você gostar de pizza, é claro, né? Os dois elementos e formas se conectarão a analisar tanto de maneira lógica quanto na imaginação cada uma das opções. Você pensa e vê, e isso com certeza gerará sentimentos em você. A partir disso, sua decisão virá. Mas solução de problemas e tomada de decisão faz parte do pensamento, né? Só que vai ser feito num episódio futuro específico para isso. Numa simplificação grosseira, o pensamento proposicional seria o hardware do computador, as suas peças, né? E o imagético seriam os programas ou aplicativos que a gente usa para acessar o hardware, para fazer o processamento da informação. Agora vamos aprofundar mais um pouco para entender do que o pensamento é feito. Além dos elementos que citei, o pensamento também é feito por conceitos. Um conceito é um conjunto de propriedades que associamos a determinada classe. São blocos de construção do pensamento. Ainda podemos categorizar objetos a conceitos que temos. Isso gera uma economia cognitiva muito importante, pois podemos agrupar objetos com características comuns, reduzindo a quantidade de informação na memória. Isso é importante e fundamental porque nossa capacidade mental é limitada. Sim, ela é limitada, nem adianta acreditar no povo da internet que fala o contrário. Pensar cansa. Um exemplo de conceito pode ser o de cadeira. Um conceito de cadeira refere-se a um conjunto de assentos com um encosto projetado para acomodar uma pessoa. Inclui diferentes tipos, como cadeiras de jantar, de escritório, poltronas, bancos. Ao pensar no conceito de cadeira, você agrupa mentalmente uma variedade de assentos que compartilham características semelhantes, como a função de proporcionar suporte para quem senta. Essa categorização facilita a identificação de diferentes tipos de cadeiras. E pode perceber que provavelmente você entende cadeira como diferente de poltrona, mesmo os dois conceitos tendo elementos em comum. O mesmo vai valer para cachorro, gato, árvore, parede, casa, prédio, grama e etc. Como os cientistas e as cientistas gostam de organizar e classificar as coisas, também criaram modelos de conceito. O primeiro é o modelo do atributo definidor. Esse nome complicado quer dizer apenas isso. O conceito define uma lista de atributos que o objeto deve ter para ser representativo. Se não tiver os atributos, não entra no conceito. É como uma lista de características, um checklist que define algo. É bem intuitivo, mas falha. Por exemplo, se você pensar no conceito de mamífero, vamos a uma lista curta de características do modelo do atributo definidor para mamífero. Então tem que ter gestação dentro do útero, amamentação, pelos, respiração por pulmões, regulação interna da temperatura. Em geral, para mamíferos, vem uma vaca, um cachorro, macaco, ser humano, né? Tranquilo, né? Agora imagine um animal que tem bico de pato, nasce de um ovo e ainda mama. Confundiu o conceito agora, né? Esse animal é o ornitorrinco, que é um mamífero e tem essas características. Outro exemplo que nos confunde é o de frutas. Geralmente, quando falamos sobre frutas, nossa memória automaticamente vai evocar imagens de maçãs, laranjas, bananas e outras variedades, que crescem em árvores ou arbustos e têm sementes dentro. No entanto, há uma exceção interessante a essa definição aparentemente simples: o tomate.
Mesmo não sendo doce e sendo frequentemente utilizado em pratos salgados, o tomate é classificado como uma fruta. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas é devido aos critérios botânicos que determinam que ele é uma fruta. Diante das limitações do modelo do atributo definidor, surgiu uma outra proposta, o modelo prototípico. Nesse modelo, temos um protótipo, que representa a categoria, ou seja, há um exemplar típico que representa toda uma categoria. Quando pensamos em animais de estimação, vem logo a ideia de um cachorro, gato, como modelo clássico ou protótipo. Isso é tão comum como protótipo que quando alguém tem um bicho diferente, pode até virar notícia, como quando aparece alguém criando um boi, porco, etc. Um exemplo também são os esportes. Quando pensamos neles, o protótipo que vem é futebol, vôlei, basquete, natação. Mas e quanto aos e-sports? O povo que joga videogame de maneira profissional. Existe até um debate atual, né, se isso pode ser considerado esporte ou não. Eu, Bruno, sou da turma que considera que sim, já que os atletas dos jogos eletrônicos ali, né, dos videogames ali, têm preparação física, mental e ainda recebem salário, né, muitas vezes quando formam as equipes. Essa nova categoria vai desafiar a visão tradicional e amplia o protótipo do que seria um esporte. Os modelos anteriores não levam em consideração o contexto em que o conceito é aplicado. Por isso, temos uma teoria mais atual, que é a teoria do roteiro. Na teoria do roteiro, nossas mentes seguem um conjunto pré-definido de eventos ou ações em determinadas situações. Os roteiros mentais funcionam como mapas ou guias que nos ajudam a navegar em situações desconhecidas. Uma analogia simplista é que os roteiros mentais são como um GPS que nos ajuda a dirigir pela cidade. Esses roteiros facilitam a compreensão e também moldam nossas expectativas e respostas em situações específicas das nossas vidas. Eles são esquemas ou padrões mentais aprendidos. Isso faz muito sentido porque quando estamos em uma situação inédita para nós, numa situação nova, temos dificuldade de saber como agir. O exemplo é seguir as regras para fazer um café, como pegar uma panela, colocar água para ferver, adicionar o pó, o filtro, colocar açúcar se gostar, né? Esperar a água ferver, passar lá no filtro, pôr na garrafa e tudo mais, né? Agora, um exemplo de coisa que é nova, né, inédita, é quando você muda de emprego. No novo local, você precisará de um novo roteiro mental para lidar com as pessoas e o trabalho. Inicialmente, irá usar o que já aprendeu, né, o que já sabe fazer. Mas quando tiver um treinamento que vai te ensinar sua nova função, as regras da empresa, etc., você vai desenvolver um novo roteiro mais adequado àquela situação. Um exemplo bem simples para quem fez faculdade é sai da escola e vai para a faculdade. Na escola tem a obrigação de assistir a aula, o professor dá bronca, cobra, chama pai, mãe. Na faculdade não, né? Não quer ir na aula, não vai, né? Ninguém tá nem aí. Se for particular e estiver pagando, o pessoal não tá nem aí. Se for na pública e não estiver indo, o problema é do aluno, né? Por quê? Porque o roteiro ali é outro, é um roteiro que a pessoa tem que ter mais autonomia e independência. Na escola já não, é um roteiro de dependência e ter que dar satisfação aos pais. Certo? Então vamos continuar. Agora chegamos no pensamento dirigido. Ele é uma parte do pensamento. O pensamento dirigido é uma forma de processamento mental que se destaca pela sua intencionalidade e foco. Aqui a mente se envolve em um caminho premeditado, direcionando a atenção para objetivos específicos. O pensamento dirigido é como um navegador ou um GPS guiando nossos processos mentais em direção a metas e soluções. Mas, um detalhe importante, sem muita análise. Para o pensamento dirigido, basta se lembrar de quando você vai ao supermercado. Você se lembra disso, né? Que tem que ir ao supermercado, organiza na sua cabeça a lista de coisas que precisa comprar, irá focar um caminho para ir. Quando chegar lá, vai comprar os itens da lista e vai embora. Outro exemplo seria quando você está planejando uma viagem. Aqui o pensamento dirigido entra em ação, define o lugar, o número de dias, horário de ir, de voltar, locais que quer conhecer, inclui até o que colocar nas malas. Conforme você se concentra nessas tarefas e se orienta em direção aos seus objetivos, está exercendo, né, praticando o pensamento dirigido, utilizando sua mente de forma intencional e focada para alcançar o resultado desejado. E ainda temos o raciocínio, que é um processo no qual usamos várias estratégias para tomar decisões.
Ele envolve a lógica e análise para se chegar a conclusões. Ele é de dois tipos, o dedutivo e indutivo. O raciocínio dedutivo é um processo lógico que as conclusões são tiradas de premissas gerais e tem uma estrutura formal. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Aqui eu vou dar um exemplo bem prático. Premissa geral. Todas as vezes que o seu telefone está sem bateria, ele não liga. Premissa específica. Meu telefone está sem bateria. Conclusão dedutiva. Portanto, meu telefone provavelmente não vai ligar até que eu o recarregue. Neste caso, o raciocínio dedutivo parte da observação geral de que um telefone sem bateria não liga para chegar a uma conclusão específica sobre o estado atual do telefone em questão, que está sem bateria. Parece bobo e óbvio, né, nesse exemplo aqui, mas tem método e lógica. Infelizmente, nem sempre usamos isso de maneira adequada, por isso que caímos muito em fake news, em golpes e tudo mais. O raciocínio indutivo já é diferente. Ele sai de uma premissa, de uma parte ou caso específico para tirar uma conclusão universal. Um exemplo. Todas as vezes que você apertou o interruptor de luz da sua sala, ele acendeu. Então você conclui que ele sempre acenderá a luz quando você apertá-lo. E o mesmo vai ocorrer com os outros interruptores do mundo. Mas isso não será sempre verdadeiro. Algumas vezes isso vai falhar de alguma forma. No raciocínio dedutivo, temos mais chances de ter um conhecimento válido do que no indutivo. Por isso a ciência se vale muito mais do raciocínio dedutivo, para criar deduções, né, do que pode explicar o fenômeno ali. Agora, um exemplo para mostrar como a integração entre os tipos de raciocínio e o pensamento dirigido funciona. Imagine que você está organizando uma festa de aniversário surpresa para um amigo. Para isso, você usa o pensamento dirigido para planejar e estruturar o evento. Você define o objetivo, organizar uma festa surpresa. Você faz uma lista das coisas necessárias, local, comida, bebidas, decoração, os convidados, o horário, né? Você planeja os passos a seguir, reservar o local, enviar convites, comprar comida, etc. Com o plano em mente, você agora precisa resolver algumas questões específicas usando o raciocínio dedutivo e indutivo. Usando o raciocínio dedutivo, você vai partir de uma premissa geral. Se a maioria dos amigos está disponível no fim de semana, a festa será mais divertida. Vai ter uma premissa específica. A maioria dos amigos confirmou disponibilidade para o sábado. Conclusão, né? Dedução, conclusão dedutiva. Portanto, a festa será mais divertida se for realizada no sábado. Agora, usando o raciocínio indutivo, você vai fazer uma observação. Em festas anteriores, quando você encomendou a comida de um restaurante específico, todos gostaram. Conclusão indutiva. Provavelmente, encomendar comida do mesmo restaurante novamente será uma boa escolha para esta festa. Neste exemplo, o pensamento dirigido ajuda a estruturar e planejar a festa, enquanto o raciocínio dedutivo e indutivo ajuda a tomar decisões específicas e resolver questões práticas. Ao integrar ambos os processos, você aumenta a eficiência e eficácia do planejamento e da execução do evento aí, né, do aniversário. E para fechar essa parte, a principal diferença entre o pensamento dirigido e raciocínio é que no dirigido não precisamos analisar e tirar conclusões de algo. Ele é quase automático, enquanto no raciocínio usamos informações para concluir algo. E o que pode afetar nosso pensamento? Bem, várias coisas. Algumas que vou destacar são as emoções, o contexto, a cultura, a linguagem e a saúde mental. As emoções desempenham um papel muito forte na cognição, afetando a forma como processamos informações e tomamos decisões. Emoções positivas e negativas podem influenciar nossa atenção e memória. Por exemplo, eventos emocionalmente significativos são mais facilmente lembrados do que eventos neutros, não importa se é positivo ou negativo. As emoções podem alterar o foco da atenção, influenciando se nos concentramos em detalhes específicos ou no panorama geral. Emoções negativas tendem a focar mais nos detalhes, enquanto emoções positivas podem levar a um pensamento mais global. Diferentes estados emocionais podem influenciar nossas escolhas e julgamentos também.
Pessoas em estados emocionais positivos podem tomar decisões mais arriscadas. Então, elas estão mais eufóricas, né? Ficam mais confiantes, enquanto aquelas em estados negativos tendem a ser mais cautelosas. Já a cultura molda nossos padrões de pensamento, valores e comportamentos, influenciando diretamente nossos processos cognitivos de pensamento. Diferentes culturas promovem diferentes valores e normas que afetam a forma como percebemos e interpretamos o mundo. Por exemplo, culturas coletivistas podem enfatizar o pensamento grupal e a harmonia social, como fica claro nos exemplos da cultura japonesa. Nos estádios de futebol, as pessoas limpam as coisas, nas escolas as crianças limpam a sala de aula. Por outro lado, culturas individualistas podem valorizar a autonomia e a independência. É mais cada um por si e o problema do outro não é meu problema. Algumas pesquisas indicam que pessoas de culturas ocidentais tendem a adotar um estilo de pensamento mais analítico, focando em objetos independentes e suas características, enquanto pessoas de culturas orientais tendem a adotar um pensamento mais holístico, focando nas relações entre os objetos e o contexto. Nenhuma é melhor que a outra, são formas diferentes, tá, gente? Não vamos valorizar as coisas em sentido de um ser melhor que o outro. O contexto em que estamos inseridos pode influenciar fortemente o nosso pensamento e o nosso comportamento. O ambiente físico mesmo, como o espaço em que estamos, pode afetar nossa cognição, nosso pensamento. Por exemplo, espaços organizados podem promover um pensamento mais claro e focado, enquanto ambientes desorganizados podem levar a um pensamento mais disperso. A presença de outras pessoas e a natureza das interações sociais podem influenciar também nossa forma de pensar. Por exemplo, estar em um grupo pode levar ao conformismo, enquanto situações competitivas podem incentivar um pensamento mais estratégico. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas também molda nossos pensamentos e percepções. A gramática e a estrutura da língua que falamos podem influenciar a forma como percebemos e categorizamos o mundo, né, lá nos conceitos. Por exemplo, idiomas que têm palavras específicas para diferentes tipos de neve podem levar seus falantes a perceberem mais nuances na neve do que os falantes de idiomas que não têm essas distinções. Por exemplo, quem fala português, né? Neve é duas características só, né? Por exemplo. A disponibilidade de palavras para expressar conceitos específicos pode influenciar a forma como pensamos sobre esses conceitos. Sem palavras específicas, pode ser mais difícil para as pessoas formar pensamentos claros sobre certos tópicos. Aí aqui vai vir a hipótese de Sapir-Whorf, que sugere que a estrutura de uma língua afeta a cognição e a visão de mundo de seus falantes. Por exemplo, falantes de línguas com forte distinção entre tempos verbais podem pensar sobre o tempo de maneira diferente em comparação com falantes de línguas sem essa distinção. Um exemplo disso é no nosso idioma, que temos 3 tempos verbais, né? Passado, presente e futuro. Mas em outras línguas podem existir até 7 tempos verbais. Por exemplo, na língua caritiana do povo indígena de Rondônia, existem 2 tempos, o futuro e o não futuro. Sobre essa questão de linguagem, você pode procurar uma entrevista muito boa do pesquisador Caleb Everett. Ele chegou a conviver com os indígenas ali na Amazônia. Ele deu uma entrevista para a BBC. Caleb Everett, com 2 T's. Só pesquisar aí. E por fim, a nossa saúde mental afeta diretamente nosso pensamento. Aqui vou dar alguns exemplos, né, bem tranquilos de entender. A depressão pode causar um viés mais negativo, uma tendência a interpretar informações de maneira mais pessimista. A ansiedade pode deixar a atenção mais seletiva para ameaças reais ou imaginárias. No transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, pode haver flashbacks e pensamentos intrusivos relacionados ao trauma. E isso afeta significativamente a forma da pessoa viver no presente, continuar o que estava fazendo, por exemplo, né? Se ela estava fazendo uma atividade, vem o flashback ali e travou tudo, né? Entender como o nosso pensamento funciona, então, e entender como as coisas podem afetá-lo é importante, até mesmo, então, para a gente ter mais autocuidado e melhorar nossa saúde mental e até saber se a gente deve ou não procurar uma ajuda profissional. Certo? Então, vamos continuar aqui. Como eu passei muitas informações, né, para finalizar, então vamos recapitular o episódio aqui inteiro, né, os pontos principais. O pensamento é um processo mental complexo que abrange a manipulação ativa de informações,
a formação de representações mentais e a utilização de processos cognitivos, como raciocínio, resolução de problemas e tomada de decisões. O pensamento possui uma ligação com a linguagem que nos ajuda a organizar as ideias e comunicar nosso pensamento para as outras pessoas. A linguagem também ajuda a articular nossas experiências e significados sobre o mundo, né? Aí tem a questão do conceito e tudo mais ali. O pensamento possui elementos e 3 tipos de forma, né? O proposicional, imagético e o motor. Também pensamos por meio de conceitos, em que cada conceito é um conjunto de propriedades que associamos a determinada classe, né, de objetos. Temos modelos para criar conceitos, sendo da teoria do roteiro mais completo. Nele temos um conjunto pré-definido de ações a serem executadas dentro de certos contextos, né, tipo um algoritmo. Depois comentei sobre o pensamento dirigido, que é intencional e focado, e depois o raciocínio, que nos ajuda a tomar decisões e tirar conclusões. E que pode ser o dedutivo, quando tiramos conclusões de premissas, e o indutivo, que tiramos conclusões gerais de casos específicos, né, o caminho oposto. Finalizei comentando o que pode afetar nosso pensamento, como as emoções, o contexto, a cultura, a linguagem e a saúde mental. Espero que tenha gostado do episódio. Se está gostando do podcast, fale para seus amigos, sua família, dê uma boa nota ali na plataforma que você acompanha. Se não gostou e se tem críticas ou sugestões construtivas, visite o site e me fale por lá o que pode ser feito para melhorar. O site é docarbonoausilício.wordpress.com. Um abraço e até o próximo episódio. Esse episódio teve como base uma aula que dava na minha época de professor universitário. Se quiser aprofundar mais no tema do episódio, algumas dicas são: Introdução à Psicologia de Hilgard é um livro excelente para você que quer aprender um pouco de psicologia, uma psicologia boa, séria, é um texto bem escrito ali em cada capítulo. Os autores ali são Atkinson e vários outros ali. Eu acho que eu usei uma versão de 2002 para fazer a aula como base, depois eu usei uma versão mais atualizada ali de 2015, certo? Ele deve estar numa versão mais recente ainda. É ali que eu acho que aparece esse termo, né, pensamento motórico, que eu não achei em outro lugar, eu acho que é dessa fonte aí, pelos resumos que eu tenho. Um outro livro importante também é o Ciência Psicológica, do Michael Gazzaniga e do Hitterton, certo? Esse livro também é muito bom, ele tem versões recentes. Tem os livros de Psicologia Cognitiva do Steinberg, que são bons, qualquer versão é boa. E eu gosto mais do Psicologia Cognitiva da Margaret Matlin. Ele tem uma pegada que eu acho mais organizada, vamos assim dizer. Livros, né, de divulgação científica. Tem o livro Pensar Rápido e Pensar Devagar, do Daniel Kahneman, que é acho que o único psicólogo que ganhou o Nobel aí até hoje, só que ganhou em economia. É uma sugestão boa também para você. E tem um livro de ficção científica chamado O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Nesse livro ele vai abordar a questão do tempo. Viagem no tempo mesmo, tá, gente? É ficção, né? Como mudar as coisas e como decidir, né? Como tomar uma decisão para mudar as coisas. Então ele vai trabalhar o pensamento ali dos personagens para fazer isso e as questões éticas envolvidas que tem que ponderar, né? Então é muito pensamento. Um filme que eu pensei aqui de sugerir é A Origem, né? Que tem lá o Leonardo DiCaprio, é do Christopher Nolan, que ele vai trabalhar muito o pensar sobre dentro do pensar, né? Como é que é o pensamento, dentro do pensamento e tudo mais. E é aquela loucura toda lá. Beleza? Se vocês forem ler essas coisas, tentem imaginar, né, onde que entra ali cada tipo de pensamento. Então, obrigado, um abraço e até mais. A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.